Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos falar do Evangelho escrito pelo apóstolo João. Vamos falar do capítulo 1, do versículo do 1 ao 5, depois do versículo 14. Por que nós vamos entrar no assunto do Evangelho? Hoje em dia existe uma tendência muito propagada na mídia, através de livros, de filmes, tentando dizer que Jesus era um homem comum como nós, que Jesus havia se apaixonado, Jesus tinha as nossas fraquezas, Jesus era apenas um homem bom, mas nós vamos entender que existe uma armadilha aí. Jesus é Deus conosco, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Então, é muito importante que nós prestemos atenção nessa meditação do Evangelho segundo João, do capítulo 1, onde vamos poder entender que não podemos nunca entrar nesse tipo de pensamento que tenta diminuir Jesus, colocar Jesus no mesmo patamar que os homens no nosso patamar. Essa não é a realidade. Jesus é Senhor, Jesus é Deus, e nós devemos ter aquela reverência na presença dele, todo respeito, todo temor e sermos frutos daquele amor que ele tem por nós. Portanto, é muito importante que meditemos nesses breves versículos escritos por João, o apóstolo João, no capítulo 1. Amém? Vamos meditar, vamos aproveitar bem a lição. Amém. Evangelho de João 1, do 1 ao 5 e depois versículo 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, pessoal, vamos procurar meditar um pouco sobre Jesus, sobre o nosso Senhor. Jesus diz de si mesmo: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus é a verdade, Jesus é a vida e o único caminho que nos leva a Deus. Não existe outro caminho. Jesus ainda afirma dele mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a própria vida, a própria ressurreição. Jesus é Senhor. Jesus, ele veio ao mundo para que pudéssemos ter vida, ter comunhão com Deus, para que pudéssemos voltar para Deus, para que pudéssemos estar com Deus, que é o nosso destino, não é? Mas qual é o problema? As pessoas falam: bom, mas eu sei isso. Mas hoje em dia existe uma tendência muito forte de tentar diminuir Jesus, fazendo com que, através de filmes, de livros, existem pessoas que se declaram ateus. Ateus são pessoas que não creem em nada, não creem, só creem mesmo nas coisas desta vida, são ateus. Existem pessoas que se declaram ateus, que estão escrevendo livros sobre Jesus. E isso eles falam, bom, para ver o Jesus histórico. Isso, ao leitor que ler esse livro, terá uma interpretação de Jesus, um homem bom, um homem com um carisma muito forte, mas um ser humano como nós. Muitos filmes também fazem Jesus como tendo algum tipo de namoro, algum tipo de coisa assim. Não, de forma nenhuma. Jesus é Deus, Jesus não é como nós, Jesus é Senhor. O Evangelho de João começa assim: no princípio ele era o Verbo, a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Quando falam assim, a palavra de Deus,
Na verdade, a palavra de Deus é Jesus, não é? No verso 14, vai ser dito assim: aquele que era a palavra, o verbo, tornou-se carne, nasceu no meio dos homens. A palavra de Deus tornou-se carne e viveu no meio de nós, viveu entre os homens. Vimos a sua glória, glória do unigênito, do único Filho de Deus, cheio de graça, de bênção, da luz de Deus e de verdade. Jesus é a própria palavra de Deus. É como se Deus tivesse encarnado a sua própria palavra. Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Quando nos chegamos a Jesus, chegamos perto da luz divina. Chegamos perto da vida, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente procuramos. Jesus é maior do que qualquer religião, maior do que qualquer interpretação. Jesus é Senhor, Jesus é nosso Senhor. Por isso, nunca cheguemos a Jesus de qualquer maneira, pensando que podemos fazer isso, porque não podemos. Jesus merece todo o nosso respeito, Jesus merece toda a nossa gratidão pelo que Ele fez e faz por nós. Jesus ainda faz muita coisa por nós. Jesus merece toda a nossa reverência. Jesus deve ser adorado. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Jesus não é como nós. Nunca vamos participar de conversas, de livros ou filmes ou de qualquer tipo de filosofia que tente diminuir Jesus. Isso não vem de Deus, isso não é correto. Jesus é nosso Senhor. Jesus passou por o que Ele passou porque Ele precisava, porque Ele sempre teve autoridade para não passar por aquilo, mas por amor a nós, Ele passou para que através do seu sangue, do seu sacrifício na cruz, pudéssemos ter a herança do reino de Deus e o perdão dos nossos pecados, o que nos possibilitaria voltar a ter comunhão com Deus, voltar a ser filhos de Deus, voltar a ter esperança da vida eterna com Jesus, não é? Então, nunca olhemos para Jesus de qualquer forma. Jesus, Ele cuida de nós, Ele tem nos auxiliado, Ele tem nos abençoado, Ele tem torcido por nós para que possamos viver uma vida que lhe agrade, porque o que depende de nós, somos nós que temos que fazer. O que depende de nós, por isso é muito importante que tenhamos essa vontade de conhecer os evangelhos, a palavra de Jesus, tentar entender o que Ele ensina, o que Ele fala, porque o que Ele fala é a própria palavra de Deus, não é? E a palavra de João diz assim, que Ele estava com Deus no princípio, e ainda mais, Ele fez todas as coisas. A palavra diz assim, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe existiria. Ele fez todas as coisas. Jesus não é como os outros, Jesus não é como nós. Jesus é o único Deus, Jesus é o único Senhor. Jesus é o que é o eterno. Jesus é Deus. Jesus é o que fez o mundo, criou todas as coisas. Jesus é o próprio amor. Tenhamos essa reverência, esse temor na presença de Jesus e essa fé, essa confiança que Ele cuida de nós, porque Jesus é o mais importante para nós. Nunca vamos participar de obras, de palestras, ou livros, ou filmes que tentem diminuir o Senhor, porque isso, gente, isso pode o mundo, as coisas do mundo vão tentar nos roubar esse amor que Jesus nos oferece. Vão tentar nos oferecer outras coisas, mas o único caminho que leva a Deus é Jesus, e Ele é a própria palavra de Deus. E a Bíblia ainda fala, a luz de Jesus brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, pensemos o seguinte, quem anda nas trevas não sabe aonde vai. Por isso o mundo ainda tem tantos conflitos,
porque o mundo se recusa a entrar na luz de Jesus. Mas quando a luz de Jesus entra em nossa vida, as trevas se dissipam. Em trevas, ninguém sabe onde está andando, para onde vai. Quem está em trevas não sabe para onde vai. Tenhamos essa luz de Jesus em nossa vida, essa confiança. Não nos deixemos abater pelos acontecimentos. Por quê? Porque é muito mais importante confiar em Jesus. Vamos ter essa confiança, amém? Jesus é conosco, Jesus nos ama. Que Deus fique conosco, amém? Amém. Então, terminamos assim mais um vídeo do canal Evangelho na sua casa. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Também pedimos para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para falar de Jesus, para que a gente esteja cumprindo o mandado de Jesus, né? Que é evangelizar todas as nações, todas as pessoas. E essa é uma lição muito importante, porque muitos, como o Alexandre falou, né, tentam diminuir a divindade, o senhorio de Cristo. Isso é um grande erro. Como hoje em dia, né, às vezes a gente vê as pessoas falando assim, vou agradecer ao universo, as energias, tem muita coisa assim, né? Mas nós sabemos que o único capaz de resolver, de estar conosco todos os dias é Deus e Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Então vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse vídeo, por a oportunidade de compartilhar a Sua palavra, que é o mais importante que nós podemos fazer, é a coisa mais importante da nossa vida. Pedimos, ó Deus, que toque no coração das pessoas que vão ouvir, que mais pessoas possam ouvir e compartilhar a Tua palavra, que nós possamos ter um coração voltado para o Senhor. A gente não quer julgar as pessoas, mas a gente quer que as pessoas venham conhecer o Senhor, Pai, para que assim o Seu Evangelho seja distribuído, seja compartilhado por todas as pessoas do mundo. Agradecemos por tudo, pedimos, ó Deus, que abençoe essa semana que vai se iniciar amanhã. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, tem vários vídeos no nosso programa. Se você colocar assim no site vídeos, vai aparecendo, mostrar mais, vai aparecendo vários vídeos. E nós comentamos várias passagens do Evangelho. E são riquíssimos, são programas curtos que você vê rapidamente, mas são meditações importantíssimas. Se você viu, procure rever. Tem vídeos importantíssimos ali que fala do nosso ministério, fala do amor de Deus, do pecado. São tantos assuntos da salvação, são tantos assuntos importantes para nós e que nós podemos ver em poucos minutos. E os vídeos estão aí realmente para abençoar as pessoas, amém? E nós esperamos que vocês comentem o programa, porque muitas pessoas precisam. Eu fico pensando assim, dizem que 200 e poucas mil pessoas morreram através dos efeitos da Covid, não é? E se essas pessoas tivessem tido a oportunidade de meditar mais sobre a Bíblia, mais sobre Jesus, tivessem tido a oportunidade de ter aquela comunhão com Jesus, aquela luz que brilharia na vida delas, como elas teriam ido fazer a passagem da morte de uma forma diferente, não é? Quantos foram sem Jesus, quantos deixaram para amanhã e não houve amanhã para eles, não é? Então é muito importante que programas assim, pessoas que falem do Evangelho, sejam prestigiadas e ajudadas, porque o Evangelho é importante. Então vamos ajudar, amém? Vamos ver os vídeos antigos, amém? Amém. Não deixe para amanhã, tá bom? Então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.